Se você, meu amigo caçapavense, não estudou no Grupo Escolar Rui Barbosa, é bem provável que alguém muito próximo, muito ligado a você tenha estudado, porque durante muito tempo o Rui Barbosa foi a única escola desta cidade. Grupo Escolar Rui Barbosa é o tema desta semana no nosso História em 7 Minutos. Muito bem-vindos ao História em 7 Minutos dessa semana, para a gente falar um pouco sobre a história do Grupo Escolar Rui Barbosa, esta escola que é tradição e orgulho para muitos caçapavenses. A história do Grupo Escolar Rui Barbosa, ela se inicia no ano de 1902. Foi numa sessão especial do dia 15 de dezembro que a Câmara Municipal deliberou oferecer por doação ao governo do estado um terreno para que ali se construísse o primeiro grupo escolar da cidade. A indicação foi feita por um vereador chamado Manuel Esteves da Costa Salgado. Era um momento em que poucos tinham acesso à educação, havia de fato algumas escolas isoladas, outras poucas escolas particulares, alguns fazendeiros até contratavam professores que vinham de fora para ensinar seus filhos em suas fazendas, mas a grande maioria não tinha acesso à educação. Então, a construção de um grupo escolar que pudesse abrigar a todos era o desejo e o anseio de toda a sociedade, de toda a população daquela época. O terreno que foi doado para o município, ele ficava no antigo pátio, no antigo Largo da Matriz, onde desde o ano de 1876 já havia construído ali um cruzeiro, na época das missões do Frei Caetano de Messina, um religioso italiano que percorreu o Brasil no século XIX com suas missões e na passagem pelo Vale do Paraíba esteve em Caçapava e ali ele construiu um cruzeiro. Mas desde o ano da doação, 1902, durante um bom tempo ninguém mexeu ali. Somente 4 anos depois, em 1906, que o governador de São Paulo, o Dr. Jorge Tibiriçá, ordenou o início das obras. As obras tiveram a responsabilidade e a orientação técnica de um engenheiro chamado Carlos Brown, que foi construída por centenas de operários sob a liderança de empreiteiros portugueses radicados aqui no Brasil, os irmãos Domingos, Francisco e Manuel, de sobrenome Azevedo. A planta, o projeto, teve a assinatura de um importante arquiteto belga chamado Josep van Rantbeck, que também foi o autor de vários projetos, de muitas escolas construídas para o governo do estado de São Paulo durante o período da República Velha. A fachada do Rui Barbosa é blasonada com a inscrição Grupo Escolar, possui 6 janelas ovais. O acesso se dá por meio de uma escadaria central, passando pelo hall de entrada. Entre suas características arquitetônicas, encontra-se um pátio interno com corredores em alas para a circulação e 10 salas construídas. Possui também galpão e sanitários externos. A construção, que iniciou-se em 1906, ela já ficou pronta em fevereiro de 1907, no ano seguinte, mas oficialmente a data do Rui Barbosa é do dia 27 de abril de 1907, porém a primeira aula aconteceu no dia 29 de abril. Primeira aula na história do Grupo Escolar Rui Barbosa foi no dia 29 de abril. Eu vou passar aqui agora para vocês os professores que ministraram essas primeiras aulas neste histórico dia 29 de abril de 1907. Veja se você lembra ou já ouviu falar de algum desses professores. Professor Lindolfo França Machado, professor José Fortunato Ribas, professor Armando Araújo e professor Carlos Martins Sodero, professores que ministraram aulas para os meninos. Para as meninas foram seguintes as primeiras professoras: professora Eusébia Ramos, professora Brasilina Monteiro Araújo e professora José Maria Mota Marcondes. Naquela época, professores ensinavam os meninos e professoras as meninas.
E logo após observado toda a questão administrativa, organizacional do período inaugural, passou a exercer o cargo de diretor da escola, o brilhante professor Lindolfo França. Então, o professor Lindolfo Machado, ele foi o primeiro professor e também o primeiro diretor do grupo escolar Rui Barbosa. E exatamente no dia 13 de dezembro de 1909, 2 anos depois, a Câmara Municipal representou o governo do estado para que Rui Barbosa fosse o patrono desta primeira escola. E alguns dias depois, no ano seguinte, no dia 2 de janeiro de 1910, a primeira escola, o primeiro grupo escolar destinado ao ensino primário desta cidade passou-se a chamar Grupo Escolar Rui Barbosa. E ele esteve aqui com a sua esposa, o Rui Barbosa, na cerimônia de inauguração, foi muito bem recebido, se emocionou, se encantou. O nosso diplomata, o brilhante orador, aquele que representou o Brasil na Conferência de Haia, esteve aqui. E durante o ano de 1907 até o ano de 1954, Rui Barbosa foi a única escola dessa cidade. Razão maior pela qual milhares de alunos que passaram pelaquela escola receberam orientação, carinho e o ensino de mestres abnegados. A escola funcionou até o ano de 2010, quando foi cedida ao município e também tombada pelo Condefat. E agora, para encerrar, eu quero passar para vocês os alunos que formaram a primeira turma do Grupo Escolar Rui Barbosa: Fernando Pantaleão, conhecido como Dandico, João Carlos Marcondes, Gustavo Pereira, Sigismundo Esteves, Benedito Republicano Brasil, era um poeta muito conhecido, Luso de Souza, Mário Eugênio, Júlio Freitas Dias, Álvaro Pereira, Acácio Lara, Odilon Araújo, José Maria Rodrigues, Jaime Mota e Benedito Moura de Paula, os primeiros alunos do Grupo Escolar Rui Barbosa. Espero que você tenha apreciado. Se gostou, compartilhe, faça comentários e deixe aí um like. E até a nossa próxima aula, falando um pouco mais sobre as histórias de Caçapava.